Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos. Esta é a TV Senado e você está assistindo à primeira edição do Senado Agora, desta terça-feira, 8 de setembro, aniversário da cidade de São Luís, capital do Maranhão. O Senado deve votar hoje a redação final do projeto de reforma política. Em seguida, o texto volta para a Câmara. A informação é do relator da reforma no Senado, Romero Jucá. A principal alteração feita pelos senadores foi acabar com a doação de pessoas jurídicas aos partidos e aos candidatos. Para valerem nas eleições municipais do ano que vem, as novas regras têm de ser aprovadas pelos deputados e sancionadas pela presidente Dilma Rousseff até o próximo dia 2 de outubro. O plenário do Senado também pode votar outras matérias. Estão na pauta o projeto que define a incidência do Imposto sobre Serviços, ISS, no rastreamento e monitoramento de veículos e o que trata do regime especial de regularização cambial e tributária de bens não declarados de origem lícita mantidos no exterior por residentes e domiciliados no Brasil. E vamos agora saber os destaques das comissões nesta semana. Quem traz essas informações para nós é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala ao vivo lá da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o juiz Sérgio Moro vão participar de um debate na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira sobre prisão preventiva. A audiência pública vai servir para orientar os senadores na votação de um projeto em análise na comissão que permite a prisão preventiva de acusados por corrupção, crimes hediondos, peculato e lavagem de dinheiro apenas com a condenação em segunda instância ou pelo tribunal do júri. As mudanças no Código de Processo Penal permitem ainda a prisão do acusado, mesmo que ele tenha respondido ao processo em liberdade. A única exceção seriam os casos em que existam garantias de que o acusado não irá fugir ou voltar a cometer o crime. O juiz deverá levar em consideração os antecedentes do acusado, a gravidade do delito, se o produto do crime foi recuperado e se houve reparação do dano. As mudanças foram uma sugestão da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Além de Rodrigo Janot e Sérgio Moro, vão participar do debate os ministros do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, o presidente da OAB Nacional Marcos Vinícius Coelho, além de vários outros juristas. Também na quarta, a CCJ retoma a discussão de um projeto apresentado pela CPI da pedofilia que permite a infiltração de agentes policiais na internet para investigar crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O projeto já passou pelo Senado e foi modificado pela Câmara dos Deputados. Agora o Senado deve decidir se concorda ou não com essas mudanças. A infiltração de agentes policiais na internet para investigar pedofilia vai depender de autorização judicial que vai delimitar o prazo e também os limites dessa ação para obter provas. Hoje, a Comissão de Educação vota propostas como a que institui o ensino integral no ensino fundamental, além da que condiciona o pagamento das prestações do programa Minha Casa Minha Vida ao credenciamento de escolas do ensino fundamental e infantil no conjunto habitacional. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores vota 2 indicações para embaixadores que devem representar o Brasil na Etiópia e na Sérvia. André. Obrigado, Roberto. E vamos conhecer agora a agenda das comissões do Senado para esta manhã. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos vai debater o desemprego, a aposentadoria e a discriminação no trabalho. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o assunto é o comércio internacional. Os senadores debatem em audiência pública as razões pelas quais o Brasil não acompanhou o acordo multilateral firmado na OMC para a eliminação de tarifas de importação de alguns produtos eletrônicos. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa projetos sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a serviços de saúde para prevenção e tratamento de cânceres. E a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas se reúne para analisar requerimentos. Um deles solicita uma audiência pública para debater a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle realiza a reunião deliberativa daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. 13 itens estão na pauta da reunião. Veja os destaques. Um dos projetos em análise altera o texto da lei que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental, aprovada em abril de 99. Uma das mudanças estabelece que a interdependência entre o meio ambiente, os seres humanos e os animais deve ser levada em conta nessa modalidade de educação.
Outro projeto na pauta da comissão torna obrigatória a participação de pelo menos 15% de fontes renováveis alternativas na matriz energética brasileira até 2025. É o caso, por exemplo, da geração de energia pela força dos ventos, a matriz eólica. – 58 milhões de crianças estão fora da escola no mundo. 2/3 são meninas. 250 milhões de crianças não estão aprendendo a ler, escrever ou fazer contas, mesmo frequentando a escola. Quando se trata de jovens e adultos, estima-se que 730 milhões de pessoas, mais de 3 vezes a população do Brasil, são analfabetas. Os dados são da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação. Hoje, 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi definida em 1967 pela ONU para promover o combate ao analfabetismo e a TV Senado começa a exibir uma série de reportagens sobre o tema. Nunca, meu bem, nunca fui para canto nenhum, não. A escola nossa era o facãozão para capinar o feijão na roça. A pessoa que não tem leitura em várias coisas, ele é como um cego, porque ele está vendo, mas não sabe o que está escrito ali, né? Se eu tivesse estudado antes, hoje eu seria um mestre de obra, eu seria uma pessoa assim, sabe? Porque mesmo sem estudo primário eu chego encarregado, às vezes eu fico de encarregado aí. Pedro, Antônio e Egnaldo mal reconhecem as letras que formam o próprio nome. Tiveram que aprender do jeito mais difícil a entender um mundo traduzido em palavras e números. Ler é uma ação simples para a maioria da população e dificílima para cerca de 13 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade considerados analfabetos. A faixa etária acima dos 60 anos concentra 45% das pessoas que não sabem ler e escrever no país. São 6 milhões de idosos. Quando tinha o endereço, bastava me dizer lugar fulano. Fica em lugar fulano, aí eu ia procurando para eu até sair em cima. O senhor perguntava para as pessoas? Procurava para as pessoas, porque a gente que não conhece negócio de endereço aí é ruim, né? Pedro Silva é jardineiro aposentado e tem 76 anos. Para comprar alguma coisa eu mesmo ia. Chegava lá, apresentava a cara e dizia, né? E aí quando era para assinar, eu botava o dedão para assinar. Morar no interior, né? Não tinha negócio de escola não, era só o trabalho. Com 6 anos eu já fazia as coisas em casa. Não falava em escola de jeito nenhum. Maria José Araújo é faxineira e tem 61 anos. Nem tinha escola perto? Nem tinha, era um interiorzão aí, as casinhas assim pelo meio, sabe? Não existia, ninguém via nem falar. Aí depois eu já com 12 anos, 15 anos, aí a gente já ia falar numa escola que chamava uma fulana de tal, Mobral. O Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado pelo governo militar, começou a funcionar em 1970. O objetivo era erradicar o analfabetismo da população adulta em 10 anos. A campanha publicitária Você Também é Responsável estimulava o sentimento de urgência para ensinar leitura e escrita a quase 34% dos brasileiros. Você também é responsável, então me ensine a escrever. O Mobral durou 15 anos e teve 40 milhões de alunos, mas só 15 milhões conseguiram completar o curso. Entre eles estava a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, 2 vezes candidata à presidência da República. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que fui em uma sala de aula e a professora me chamou e eu não sabia que tinha que responder presente. Eu fui até a mesa da professora e ela me fez uma observação que eu não tinha que ir até a mesa dela, eu tinha que responder presente. E aprendendo aquela lição, fiquei muito envergonhada porque todos os meus colegas riram da minha cara. No outro dia, quase que eu não voltei à sala de aula, era uma sala do Mobral. Assim como Marina Silva, milhões de brasileiros não tiveram acesso à educação na idade apropriada. Se você alfabetiza as crianças do 1º ao 5º ano, elas saem saindo sabendo ler, escrever e com raciocínio lógico, nunca mais ela vai ser analfabeta do ponto de vista do letramento. Ela pode ser analfabeta na tecnologia e outras coisas, mas no letramento ele não esquece, ninguém tira mais isso dele. À medida que você vai ficando mais velho, ou melhor, mais experiente, você fica mais resistente à escola, você chega a ter vergonha de procurar uma escola, mesmo que o governo lhe ofereça, para falar, olha, eu sou analfabeto, eu quero aprender a ler, a escrever, eu quero entender os textos. O Brasil Alfabetizado, o programa do governo criado em 2003, dá prioridade a áreas com mais altos índices de analfabetismo, a maioria no Nordeste do país.
Segundo o Ministério da Educação, o Brasil alfabetizado tem hoje em sala de aula 1.042.000 alunos e cerca de 74% chegam ao fim do curso. Mas o próprio Ministério constatou que menos da metade dos estudantes consegue compreender um texto simples depois de terminar o programa. É um público difícil de você manter na sala de aula. Então, você fazer com que boa parte desse grupo permaneça esses 8 meses no processo de alfabetização é um desafio enorme. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, formada por organizações da sociedade civil, considera que a alfabetização de adultos não recebe a atenção necessária do governo. Tanto no governo Fernando Henrique Cardoso como no governo Lula, em algum momento a erradicação do analfabetismo foi uma prioridade. Em algum momento eles colocaram isso dentro da agenda. Só que ao longo do tempo, os ministros da educação dos dois governos, eles foram escanteando essa pauta. No intervalo de 30 anos, desde a redemocratização, nós não conseguimos fazer o que outras nações latino-americanas conseguiu fazer, que foi erradicar o analfabetismo. O senhor já teve em algum momento na vida do senhor vergonha porque o senhor não sabia ler? Não. Eu sentia inveja dos outros que sabiam ler. Os outros que sabiam ler pegavam o papel e escreviam ali tudinho, e eu ficava não, tenho inveja disso. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.